E se o grande segredo para vencer a procrastinação estivesse num simples timer de cozinha? Parece brincadeira, né? Mas hoje a gente vai fundo na técnica Pomodoro, um método que propõe exatamente isso: transformar o tempo, que muitas vezes parece nosso maior inimigo, num poderoso aliado. Olha só essa frase do criador da técnica, o Francesco Cirillo. Ela resume um sentimento que, vamos combinar, todo mundo conhece. Aquela pressão do relógio, a sensação de que o tempo está escorrendo pelos dedos. Isso gera uma ansiedade que paralisa, que leva a gente a deixar tudo para depois. É exatamente esse o problema que a técnica Pomodoro se propõe a resolver. Então, para começar, vamos entender a raiz dessa nossa relação de conflito com o tempo. Por que a gente briga tanto com ele? E por que uma nova abordagem é tão necessária? A raiz da nossa ansiedade está muito ligada a como a gente percebe o tempo. Pensa bem, de um lado tem o que os filósofos chamam de devir. É a ideia abstrata de que o tempo é infinito, que ele não para nunca. Isso oprime, dá uma sensação de impotência. Agora, do outro lado, a gente tem a sucessão de eventos, uma sequência concreta de coisas. Acordar, tomar café, começar uma tarefa. Focar nessa sequência e não na passagem infinita do tempo é o que traz calma. E o mais curioso é que a solução para focar nesses eventos surgiu na cozinha de um estudante. Vamos dar uma olhada na história de origem da técnica, que nasceu de uma dificuldade bem real do seu criador. No final dos anos 80, Francesco Cirillo era um estudante universitário se sentindo, assim, completamente perdido. Ele não conseguia se concentrar, as distrações eram constantes e a sensação era de tempo jogado fora. No momento de pura frustração, ele fez uma aposta bem humilde com ele mesmo. Será que eu consigo focar de verdade por míseros 10 minutos? Para isso, ele precisava de um medidor objetivo, um tutor do tempo. E ele encontrou esse tutor na cozinha. Era um timer em formato de tomate, pomodoro em italiano. É isso mesmo. Esse objeto simples, quase bobo, se tornou a ferramenta que fez o foco virar algo concreto, tangível, o herói inesperado dessa história toda. Ok, mas vamos ao que interessa. Como é que esse time de tomate funciona na prática? É aqui que o sistema se revela genial na sua simplicidade. O número mágico da técnica é 25. 25 minutos. Esse é o bloco fundamental de trabalho, focado e, o mais importante, ininterrupto. O método funciona em ciclos, um ritmo bem definido. Primeiro escolhe-se uma tarefa, só uma. O timer é ajustado para 25 minutos de imersão total, sem desvio, sem distração. Quando o timer toca, o trabalho para. Imediatamente. Aí, marca-se um X na lista de tarefas e se faz uma pausa curtinha, de 3 a 5 minutos. Repetindo isso 4 vezes, a recompensa é uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos. Esse é o fluxo. Na prática, tudo começa com uma folha de papel. A ideia é, logo de manhã, listar as tarefas do dia em ordem de prioridade. É como definir a intenção, sabe? O mapa do que precisa ser feito. A cada pomodoro concluído, vem a melhor parte, a marcação. O simples ato de riscar ou fazer um X é um pequeno ritual de vitória. É um feedback visual imediato do progresso. E isso, nossa, é extremamente motivador. E aí, depois de 4 marcações, o ciclo se completa. Isso dá direito a um descanso maior, mais restaurador. Essa estrutura de trabalho e descanso foi pensada justamente para manter a mente fresca e focada por mais tempo. E agora vem a regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Um pomodoro é uma unidade sagrada de 25 minutos. Ele não pode ser quebrado, não pode ser dividido, não existe meio pomodoro. Se acontecer uma interrupção, que não dá para evitar, o pomodoro é anulado. Respira fundo, faz uma pausa e começa um novo pomodoro do zero. Claro, a parte mais difícil é manter o foco, né? Mas a técnica tem uma estratégia muito clara para lidar com o nosso maior inimigo da produtividade: as interrupções. E existem 2 tipos de distrações. As internas, que vêm da nossa própria mente, aquela vontade de checar o e-mail, a lembrança de outra tarefa. E as externas, que vêm do ambiente, um colega que pergunta algo, o celular que apita. A técnica ensina a gente a gerenciar as duas. A estratégia é simples e, olha, genial. Quando uma distração aparece, seja ela interna ou externa, o primeiro passo é reconhecê-la, sem lutar contra. A gente anota rapidinho na folha de tarefas para não esquecer e se compromete a lidar com ela depois. E aí, volta imediatamente para o trabalho.
A distração não é ignorada, ela é capturada e adiada. O livro sugere até um sistema de anotação. Como dá para ver aqui, um apóstrofo pode ser usado para marcar cada vez que uma interrupção interna foi gerenciada sem quebrar o pomodoro. Isso ajuda a criar consciência de quantas vezes nossa mente tenta nos tirar do trilho. E se algo der errado? Se uma distração vencer ou o pomodoro for interrompido? A mentalidade aqui é de gentileza, sem culpa. Acontece. É só respirar fundo, fazer uma pausa e lembrar desta frase: o próximo pomodoro será melhor. Isso aqui é uma prática, não é uma prosa de perfeição. No fim das contas, o grande objetivo é mudar, de forma fundamental, a nossa relação com o tempo. É voltar para o problema inicial, mas agora com uma solução na mão. Ao praticar a técnica, a ansiedade diminui. Aquela luta contra um conceito abstrato de tempo é trocada por um trabalho dentro de blocos curtos e bem concretos. O foco aumenta, a motivação se mantém e o tempo deixa de ser uma fonte de estresse para se tornar a própria estrutura que apoia nosso trabalho. Então a questão que fica não é sobre grandes mudanças amanhã, mas sobre o que é possível fazer agora mesmo. O que pode ser começado, avançado ou até concluído nos próximos 25 minutos? A resposta pode ser bem surpreendente.